A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. O nosso tema hoje é sabedoria, dom de Deus para a vida. Sabedoria, dom de Deus para a vida. Vamos começar, como de costume, com uma oração. Vamos tomar o Salmo 65, um salmo que tem 20 versículos. Vamos recitar esse Salmo 65. Quem tiver a sua Bíblia também pode abrir e vamos rezar juntos esse Salmo 65. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus, vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Diante de vós se prostre toda a terra, e cante em vossa honra a glória do vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus. Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens. Domina pelo seu poder para sempre. Seus olhos observam as nações pagãs. Que os rebeldes não levantem a cabeça. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Publicai os seus louvores. Foi Ele quem conservou a vida da nossa alma e não permitiu que resvalassem os nossos pés. Pois vós nos provastes, ó Deus, purificastes-nos como se faz com a prata. Deixaste-nos cair no laço, carga pesada pusestes em nossas costas. Submeteste-nos ao jugo dos homens, passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. É pois com holocaustos que entrarei em vossa casa, pagarei os votos que fiz para convosco, votos proferidos pelos meus lábios quando me encontrava na tribulação. Oferecerei em holocausto as mais belas ovelhas, com os mais gordos carneiros, e imolarei touros e cabritos. Vinde, ouvi vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei quão grandes coisas Deus fez à minha alma. Meus lábios o invocaram, com minha língua o louvei. Se eu intentasse no coração o mal, não me teria ouvido o Senhor. Mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizíamos que o tema que vamos abordar hoje é a sabedoria, dom de Deus para a vida. Estamos a estudar o livro dos Provérbios. Já lá vão 3, este é o 4. Fizemos uma introdução geral
ao livro dos Provérbios. Depois passamos ao capítulo 1 em 2 encontros, no segundo e no terceiro encontro. E hoje vamos estudar o capítulo 2, todo o capítulo 2, são 22 versículos. Então, Provérbios 2, 1 a 22. Então, sob o tema Sabedoria, dom de Deus para a vida. Mas antes de nos adentrarmos no tema de hoje, vamos ao espaço que estamos a introduzir, antes do raio-x, antes do estudo. Estamos a introduzir um espaço que vamos chamando Saber Não Ocupa Lugar. Então vamos tomar uns 2, 3 minutos antes de tratarmos o nosso tema para este espaço Saber Não Ocupa Lugar, para questões e curiosidades bíblicas. Então vamos responder à seguinte questão: qual é o problema em usar uma Bíblia protestante se tudo é Bíblia? Então, repito, vamos tomar sempre algum tema breve, um ponto prévio antes do estudo bíblico, que não necessariamente tem a ver com o nosso tema, mas para também ir esclarecendo algumas questões bíblicas. Então, aqui a questão a questão de hoje é: qual é o problema em usar uma Bíblia protestante se tudo é Bíblia? Basicamente por 2 motivos. Há problema, sim, que o católico use uma Bíblia protestante, basicamente por 2 motivos. Primeiro, quanto aos livros do Novo Testamento, sabemos que tanto a Bíblia protestante quanto a católica têm 27 livros. Que a diferença é quanto aos livros do Antigo Testamento. O cânon, ou a lista dos livros da tradução católica do Antigo Testamento, contém 46 livros e protestante contém 39 livros. Então aqui é o primeiro motivo porque há problema em que o católico use apenas a Bíblia protestante, deixando a católica. Porque usando a Bíblia protestante, o católico corre o risco de nunca conhecer os livros do Antigo Testamento que não se encontram na Bíblia protestante. E nós conhecemos já os 7 livros do Antigo Testamento que não se encontram na Bíblia protestante. São os seguintes: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruch, Eclesiástico, ou também Siracide, 1º, 2º Macabeus, além também de alguns capítulos de Esther e Daniel, que não fazem parte da Bíblia protestante. Então, por isso, de fato, as Bíblias protestantes, para nós, os católicos, são, diríamos, incompletas em comparação com as nossas traduções. Então, se eu tenho e uso só uma Bíblia protestante porque me ofereceram, porque não a comprei, alguém passou por minha casa e deixou, me ofereceu, então que problema há? Não há problema porque eu tenho, porque a palavra de Deus não é verdade. É verdade que é a palavra de Deus, sim, e depois vamos ver esse ponto também a seguir, mas também, sobretudo, a questão de que faltam alguns livros que o católico deveria conhecer, deveria ler e obedecer, e não se encontram esses livros na Bíblia protestante. O segundo motivo é que, sendo de orientação protestante, a Bíblia protestante trará informações extras, como introduções aos livros, notas de rodapé, baseadas em dicionários bíblicos ou comentários orientados pela doutrina protestante. É normal que a Bíblia protestante vai trazer algumas notas, algumas introduções, algumas explicações baseadas na doutrina protestante, que é diferente da doutrina católica. Essas informações são muito importantes para o entendimento do texto. Então, o católico vai usar a Bíblia protestante baseando-se nessas interpretações protestantes, então ele corre o risco de
estar confundido, de não saber de fato qual é a doutrina católica, de pensar que tudo é doutrina, tudo é palavra de Deus, tudo é correto. Então prestemos atenção a isso, não é? Agora, esse conselho para que o católico faça uso de uma Bíblia católica não se trata de preconceito. Não queremos fomentar preconceitos contra o protestantismo. Trata-se mais de uma coerência com a nossa fé, a fé que nós professamos. Um católico, ao usar uma Bíblia protestante, pode misturar conteúdos, interpretações, causando, como dizíamos, confusão para si mesmo e para os outros. E se for um catequista, confusão também para os catequizandos. Se for um padre, confusão para os cristãos que lhe escutam, porque também o padre pode correr o risco de pensar que tudo é igual. Então vai pregando, vai usando uma doutrina, uma interpretação, vai fazendo homilias, mas na prática é toda uma doutrina protestante, não é católica. Então, insisto, não estamos a querer fomentar ódio ou nem preconceito, simplesmente coerência com a fé que professamos. Agora, como é que eu sei? Como é que eu sei se a Bíblia que eu uso é de orientação católica? E com isso termino o ponto, digamos, saber não ocupa lugar, este espaço que denominamos saber não ocupa lugar. Como é que eu sei que a Bíblia que tenho é de orientação católica? Isto porque acontece que muitas vezes também quando fazemos em Moçambique a Semana Bíblica e recomendamos que as pessoas tragam à igreja as suas Bíblias para a bênção e tudo, eu tenho visto que alguns trazem Bíblias protestantes. Então, ingenuamente, porque não sabem. Mas como é que eu sei que a Bíblia em minhas mãos não é católica ou é católica, não é protestante? Basta conferir a Bíblia que nós possuímos, as primeiras páginas, o imprimatur, se chama-se imprimatur, é latim, quer dizer imprima-se. Uma autorização deve ter nas primeiras páginas uma autorização de um bispo ou de uma conferência episcopal, ou até pode ser de uma organização de biblistas, mas geralmente é uma autoridade de igreja que autoriza a publicação do livro. Então, se não tiver nada nas primeiras páginas, imprima-se ou publique-se, e com a assinatura e o carimbo de um bispo que diz fulano de tal, bispo de Nampula, bispo de Nacala, bispo de, sei lá, de uma diocese no mundo, ou do Brasil, alguma diocese. Então será preciso suspeitar a origem dessa Bíblia. Então, se alguém não tiver tempo para conferir os 7 livros que mencionamos, se estão lá ou não, então pode com facilidade ir às primeiras páginas, primeira, segunda, a terceira página da Bíblia, e ver se de fato tem uma assinatura, uma autorização de impressão de um bispo. Então, irmãos e irmãs, aqui o saber não ocupa lugar, o espaço saber não ocupa lugar. Então vamos passar para o nosso tema, sabedoria, um dom de Deus para a vida. Provérbios 1, dizia Provérbios 2, 1 a 22. Vamos continuar com a metodologia que temos adotado, vamos comentando versículo por versículo. É uma maneira de interpretação bíblica muito antiga, já dos judeus. Liam versículo por versículo, linha por linha, iam explicando ao povo de Deus na praça ou na sinagoga. Isto a vantagem deste método é que o povo de Deus vai percebendo as afirmações da Bíblia, até talvez as palavras um pouco difíceis e os contextos, que não é a metodologia que o padre usa, por exemplo, numa homilia. Numa homilia, lê-se na missa todo o texto e o padre, porque não tem também muito tempo, vai simplesmente dar uma mensagem geral
ou partindo de um ou dois versículos, uma mensagem geral de todo o texto. Mas aqui a metodologia é diferente. Aqui não vamos a uma mensagem geral de todo o texto, vamos versículo por versículo tentar perceber o que Deus nos diz em cada uma das afirmações. Então, versículo 1, capítulo 2, diz: meu filho, se acolheres as minhas palavras e guardares contigo os meus preceitos. Este é o versículo 1, Provérbios 2. Agora, a expressão meu filho é usada pelos mestres e adultos quando se dirigiam aos mais novos. É importante notar que a expressão meu filho remete-nos à necessidade de os adultos sentirem a obrigação de transmitirem sabedoria às novas gerações. Nem todos os adultos sentem essa obrigação. Também naquele tempo em que os provérbios foram escritos, nem todos os adultos sentiam essa obrigação. É uma das características, este sentir a obrigação de transmitir sabedoria, é uma das características fundamentais do sábio, não é? Sentir a obrigação de transmitir a sabedoria aos outros, que aqui são tratados por filhos. Infelizmente, os adultos têm medo dos jovens e dos adolescentes. Há muitos adultos que têm medo dos jovens e dos adolescentes. Não, pais que têm medo dos filhos, padres que têm medo dos jovens, da geração jovem, adultos em geral têm medo dos adolescentes. Então, agora, recuperar este sentimento de obrigação. Todo adulto está obrigado a transmitir sabedoria às gerações jovens. Alguns adultos não sentem que os adolescentes e jovens são seus filhos. Então, aqui também é sentir que o adolescente, qualquer adolescente, mesmo que não seja seu filho, seu familiar, seu irmão, é seu filho diante de Deus. Só pelo fato de você ser adulto, ele é seu filho. Ele precisa da sua sabedoria, precisa de ser ensinado a caminhar na retidão e na fé. Então, aqui esta expressão meu filho, como vemos, é muito rica se vamos aprofundá-la partindo do seu contexto do livro dos Provérbios, que era o adulto que usava sempre esta expressão ao dirigir-se aos mais novos. Ainda neste versículo temos: se acolheres as minhas palavras. Palavras aqui significa tudo o que está escrito na Bíblia. Sabemos que é a sabedoria que fala, mas é Deus que fala aqui, não é? Então, palavras aqui referem-se a tudo o que está escrito na Bíblia. Tudo, tudo. Depois diz: se guardares os meus preceitos. Preceitos aqui significa mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Então, como vemos aqui, diz palavras em geral, quer dizer tudo o que está escrito na Bíblia. Preceitos aqui refere-se aos mandamentos, a Torá, mas especialmente os 10 mandamentos. Então, se acolheres as minhas palavras, tudo o que está na Bíblia, e se guardares os meus mandamentos. Agora, já neste primeiro versículo aparece que se alguém quiser obter sabedoria na vida, deve abraçar as palavras e os preceitos. Tudo. As palavras e os preceitos divinos é condição para obter sabedoria. E para quem também quer transmitir sabedoria, deve basear-se também nas palavras e nos preceitos divinos. Palavras entendido como tudo que está na Bíblia, preceitos entendido como os mandamentos. Versículo 2. Dando ouvidos à sabedoria e inclinando o teu coração à inteligência.
Dar ouvidos à sabedoria aqui significa assimilar a sabedoria que vem da palavra de Deus, escutá-la e deixar-se guiar por ela. Digamos, este versículo 2. Estamos em Provérbios 2, versículo 2. Dando ouvidos à sabedoria, inclinando o teu coração à inteligência. Então, dar ouvidos à sabedoria significa assimilar a sabedoria, escutá-la e deixar-se guiar por ela. Isso devem fazer os adultos e os jovens. Agora, a expressão inclinar o coração à inteligência, o que significa? Significa amar o conhecimento profundo das coisas, não ser preguiçoso no conhecimento das coisas, aprofundar as coisas e os acontecimentos através da reflexão. O que Deus realiza na nossa vida só pode ser interpretado através da sabedoria divina. Este versículo, neste versículo 2, a sabedoria divina entra pelos ouvidos e aloja-se no coração do crente. Para quem quer ter sabedoria divina, deve prestar atenção ao que ouve e ao que conserva no coração. Não ouvir coisas que estragam ou desviam o coração e não conservar coisas que roubam a paz e roubam a fé. Então é importante aqui o ouvido e o coração. O ouvido faz entrar a palavra e o coração conserva a palavra, assimila e depois vive, a pessoa vive. Então, o que é importante também no contexto dos livros dos Provérbios, nós também revisitarmos o que ouvimos, a qualidade das coisas que nós ouvimos e depois a qualidade das coisas que nós conservamos no coração. Passamos ao versículo 3. Sim, diz o texto aqui, sim, se invocares o entendimento e emprestares a tua voz à inteligência. Explicando, invocar o entendimento é procurar entender tudo o que acontece na minha vida e na vida do mundo que me rodeia. Invocar o entendimento, que no livro dos Provérbios quer dizer não viver distraído, mas prestar atenção ao que acontece. Prestar atenção ao que acontece. Claro, se quisermos aplicar isto a um contexto moçambicano, ao contexto do mundo, contexto de conflitos e guerras, que tipo de atenção estamos prestando ao que acontece? O livro dos Provérbios, como já dissemos na introdução, é para a vida, aplicar a vida, a aplicação prática. Então, como é que nós prestamos atenção ao que acontece? Não prestar atenção apenas ao que se diz, ao que as pessoas dizem, mas ao que acontece. Que leitura faço eu? Depois diz o versículo, emprestar a voz à inteligência. O que quer dizer isso? Falar inteligentemente, proferir palavras e ideias que fazem sentido. Vulgarmente dizemos não falar à toa. Falar com inteligência, prestar atenção às palavras que saem da minha boca, prestar atenção ao que digo, evitando magoar ou humilhar os outros, ou enganar. Eu ando muito surpreso nestes dias com as redes sociais, com o que se difunde. Há muita desinformação, há muita vontade deliberada de enganar, de distorcer a verdade. Mesmo naqueles que dizem, que exigem e procuram a verdade, também neles há vontade deliberada de distorcer a verdade e de enganar. Então aqui a questão de emprestar a voz à inteligência, não quero aqui acusar ninguém, mas é mesmo isso, prestar atenção ao que digo, evitando magoar, humilhar ou até mesmo desorientar
as pessoas. Passamos ao versículo número 4, antes de um breve momento musical. Versículo número 4. Se a procurares como a prata e a buscares como tesouros escondidos. Versículo 4. Se a procurares como a prata e a buscares como tesouros escondidos. Procurar a sabedoria como a prata e buscá-la como tesouro escondido. O que quer dizer isso? Significa considerá-la preciosa na minha vida, fazer que ela informe tudo o que falo e digo, como dizíamos. Obter a sabedoria e segui-la deve ser uma preocupação principal de todo crente, todo cristão. Então, procurar a sabedoria deve ser buscada, procurar com humildade. Então, num contexto como o que estamos a viver em Moçambique, não basta pedir a paz. Não basta implorar a paz, não basta fazer vigílias pedindo a Deus a paz. Temos que pedir sabedoria. Sabedoria. A sabedoria é que de fato indica o que é que devemos fazer. Então, em vez de pedir só a paz como se fosse um peixe já apanhado, que Deus é o pescador, ele pesca a paz e nos dá, pesca o peixe e nos dá para nós comermos, mas a paz deve ser por nós construída. Mas para podermos construir, temos então a necessidade de procurar a sabedoria, buscar sabedoria. Então, peçamos, imploremos, clamemos pela sabedoria. Convido-vos a uma breve pausa musical, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, com este canto, abrimos já o refrão: esta casa é tua casa, né? Casa do nosso coração, a casa do nosso entendimento, para que Deus encha a nossa casa com a sua sabedoria. Passamos ao versículo 5. Então compreenderás, assim diz o texto, então compreenderás o temor do Senhor e encontrarás o conhecimento de Deus. Temor do Senhor aqui significa obediência a Deus,
não significa medo de Deus, mas obediência a Deus. Então, compreender o temor do Senhor quer dizer compreender a importância de obedecer a Deus. Agora, encontrar o conhecimento de Deus significa ser capaz de conhecer a Deus de modo muito pessoal. Aqui não se trata de conhecimento teórico de Deus, mas de conhecimento a partir da experiência. Como Deus se tem revelado a mim através dos vários acontecimentos da minha vida. Se eu olho para toda a minha vida, como definiria Deus? Quem é Deus para mim? A partir da minha experiência. O que Deus tem feito por mim e através de mim? Como tem se manifestado Deus na minha vida? Então, a resposta a estas perguntas é que, de fato, o que significa conhecimento do Senhor. A capacidade de dar uma resposta a estas perguntas. Quem é Deus para mim, mas partindo da minha experiência, daquilo que Ele tem feito na minha vida, por mim e através de mim. Versículo 6. Pois é o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca procedem o saber e o entendimento. Neste versículo, Deus é apresentado como a fonte de sabedoria. Através do que sai da sua boca, Ele é a fonte da sabedoria. As suas palavras, elas dão sabedoria e conhecimento de Deus. Então, há necessidade de voltar às palavras de Deus para todo tipo de discernimento que queiramos fazer. Podemos usar a psicologia, podemos usar as outras ferramentas, a sociologia, a economia, a pedagogia, mas não deixemos de lado a palavra de Deus. A palavra que sai da sua boca, diz o livro aí, é fonte de sabedoria. Versículo 7. Garante o sucesso aos homens íntegros, escudo para os que se comportam com inteireza. Isso está claro, não vamos comentar muito. Deus é a fonte de sucesso e fonte de proteção segura para os íntegros, os que se comportam bem. Estas palavras aqui, íntegros e os que se comportam bem, são palavras sinônimas. E Deus é para eles fonte de sucesso e é proteção segura. Deus não abandona o íntegro, aquele que se comporta bem, mesmo que as coisas não lhe vão bem na vida, está doente, é diagnosticado de um câncer, de problemas, tem problemas econômicos, mas se a pessoa é íntegra e se comporta bem, tem segura proteção e sucesso. É claro que sucesso aqui não é material, é um sucesso espiritual. Vamos ao versículo 8. Protege as sendas da justiça e guarda os caminhos dos seus fiéis. Aqui está a reiterar que Deus protege os caminhos dos justos e guarda aqueles que lhe obedecem. Versículo 9. Então compreenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os roteiros do bem. Que podemos dizer que o homem sábio é um homem que fala da justiça, direito e retidão. Fala, mas, como diz o versículo, mas resume o versículo dizendo que quem abraça a sabedoria divina é-lhe concedido conhecer os caminhos do bem. Caminhos do bem é tudo o que me leva a alcançar o bem na minha vida e ao mesmo tempo a fazer sempre o bem aos outros. Esses é que são os caminhos do bem, de que fala aqui o livro dos Provérbios, a capacidade de alcançar o bem para mim, mas também fazer o bem para os outros, não cruzar os braços depois de alcançar o bem para mim, dar o passo seguinte, fazer o bem para os outros. Versículo 10. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será delícia para a tua alma. Aqui, neste versículo, a sabedoria diz que habita no coração da pessoa e a alma da pessoa encontra alegria no conhecimento de Deus e da sua palavra. A alegria, é importante aqui, a verdadeira alegria é
conhecer a vontade e fazer a vontade de Deus, não é? Versículo 11. A reflexão guardar-te-á e o entendimento proteger-te-á. Neste versículo, retoma-se a reflexão e o entendimento como duas características do sábio. Reflexão e entendimento. Não há espaço para preguiça mental. Também no contexto em que estamos a viver, não há espaço para preguiça mental, para ficar de braços cruzados à espera que os outros reflitam e me digam. Todos refletir e entender o que Deus espera de nós, missionários, leigos, padres, bispos, o que Deus espera de nós. Versículo 12. Para te livrar do caminho do mal, do homem que propõe coisas perversas, que já estamos a entrar num ponto também muito importante para o livro dos Provérbios, não é? A sabedoria divina ajuda a não enveredar pelo caminho do mal, a não deixar-se manipular pelas pessoas perversas. Há muita perversidade, há muitos perversos que estragam os jovens, estragam os adolescentes. Então, só a sabedoria vai ajudar o jovem e o adolescente a não enveredar pelo caminho da perversidade. Versículo 13. Dos que abandonam as sendas, assim diz o versículo, não? Dos que abandonam as sendas do que é correto, andando por caminhos tenebrosos. Ele continua, uma continuação do versículo 12, não? Onde fala das pessoas que propõem coisas perversas, diz que eles abandonam as sendas do que é correto. Os perversos abandonam os caminhos do bem e trilham caminhos tenebrosos, isto é, caminhos que conduzem ao abismo. Todo aquele que segue os perversos cairá tarde ou cedo no abismo. Vai destruir o seu matrimônio, destrói o seu lar, destrói o seu sacerdócio, destrói a vida consagrada, cai no abismo. Versículo 14. Dos que se alegram em fazer o mal e se regozijam com as perversidades do mal, ainda continua a descrição do anterior. Estes senhores, estas senhoras que se enveredam pelo caminho da perversidade, alegram-se em fazer o mal, gostam de fazer o mal, não sentem peso de consciência quando fazem o mal, e fazem o mal e nunca se arrependem. Então aqui é uma descrição também dos nossos dias. Há muita maldade também na sociedade e ninguém admite, todos até gostam de permanecer na maldade. Versículo 15. Daqueles cujos percursos são tortuosos e transviam nas suas veredas. Aqui não há muito a comentar. A vida deles é tortuosa, os seus caminhos não são retos. Versículo 16. Para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, de palavras sedutoras. Aqui a sabedoria dá firmeza perante os enganos da mulher ou do homem de má vida. Isto é mais para que o texto fala da mulher estranha, mas pode ser aplicado também ao homem estranho, aqueles que de fato enganam o homem ou enganam as mulheres. Versículo 17. Abandona o companheiro da sua juventude e esquece a aliança do seu Deus. Esse tipo de pessoas, esse tipo de mulheres, esse tipo de homens não demora nas relações, não se mantêm nas relações, mudam facilmente de homem ou mudam facilmente de mulher e separam-se também com facilidade. Aqui o Provérbios é muito claro aqui, não é? Versículo 18. Pois a sua casa resvala para a morte, os seus percursos para o mundo das sombras. Essas pessoas conduzem à morte e conduzem às trevas e à destruição.
jovens e adolescentes que estão nesse tipo de comportamento, mudar de meninas, mudar de jovens, de namorados e namoradas, cairão nas trevas, diz aqui o versículo, cairão no abismo, a morte e o abismo. Quantos contaminados também temos em Moçambique? HIV-Sida e outras doenças por aí, também a morte espiritual. Esses jovens ficam sem alma, ficam vazios, sem valores, entregam-se na droga, no fumo, no álcool. É dessa morte de que fala aqui. Versículo 19: todos os que vão até ela não voltarão nem recuperarão os sendeiros da vida. Rodear-se desse tipo de pessoas torna difícil recuperar a vida, torna difícil recuperar o sucesso e a bênção divina. E depois temos como conclusão os versículos 20, 21 e 22 são uma conclusão. O autor do livro dos Provérbios vai fazendo uma conclusão, tecendo uma conclusão aqui, versículo 20, 21 e 22. Assim andarás pelo caminho dos bons e seguirás a senda dos justos. Agora, este é versículo 20. Andar pelo caminho dos bons e seguir senda dos justos quer dizer seguir os caminhos que levam à felicidade. Optar pelos caminhos que levam à felicidade. Versículo 21. Pois os homens retos habitarão a terra e os homens íntegros permanecerão nela. O homem íntegro, o homem reto, viverá na terra. Esta era uma bênção muito comum no Antigo Testamento, que o homem escolhido por Deus, o homem santo e íntegro, permanece na terra. Quer dizer vivo. É uma expressão. Viver na terra quer dizer viver muitos anos. Viver, não morrer tão cedo. Muito cedo. Versículo 22 termina o texto dizendo: mas os malfeitores serão exterminados da terra e os traidores serão varridos dela. Os malfeitores e os traidores serão, o que o versículo diz aqui, serão marginalizados e exterminados. Agora, mais uma palavrinha quanto a esta conclusão, não é? Versículos 20, 21 e 22. Andar pelo caminho dos bons, seguir sendas que levam à felicidade e à bênção é importante para todos, não só para os jovens e adolescentes, é para todos. Que seguir o caminho dos bons e optar pelas sendas que levam à felicidade, não só uma felicidade pessoal ou individual, mas a felicidade de todo um grupo, de todo um povo. Então, opções que de fato favoreçam a felicidade de toda a comunidade, que é o desafio que também nós temos no contexto em que estamos a viver como país. Que opções, que escolhas fazer para o bem da maioria. Versículo 22, os homens retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. Este é um filtro divino. Deus vai filtrando que os bons, Ele vai permitir que os bons, os bem-intencionados, permaneçam na terra para poder multiplicar o bem. E depois os malfeitores serão exterminados. Isto soa muito forte para o nosso ouvido hoje. Parece que Deus estivesse a fazer uma seleção natural, matar os maus, ou que aqueles que morrem são os maus, os que permanecem são os bons. Não é isso. Lembramos-nos, estamos a ler o livro dos Provérbios, um livro que visa transmitir sabedoria, simplesmente para dizer que se você não abraça o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da sabedoria divina, a vida mesma, a força do destino vai ocupar-se de si. Vai ocupar-se de si. Então não é uma ameaça aqui da palavra de Deus para nós, não deve ser tomada como uma ameaça, mas simplesmente como uma advertência.
não é uma ameaça. O livro dos Provérbios não ameaça, mas faz advertências, dá conselhos para a vida, porque de fato o nosso tema, diz hoje, o nosso tema é sabedoria, é um dom de Deus para a vida. Então, abracemos, irmãos e irmãs, como dizia também a uma dada altura desta exposição, oremos, clamemos pela sabedoria, não nos limitemos em pedir coisas, pedir paz, pedir amor, pedir reconciliação, mas peçamos sabedoria. É um dom de Deus, mas deve ser buscado, deve ser procurado, e nós devemos esvaziar as nossas pretensões, os nossos partidismos, pertencemos a diferentes partidos, apoiamos um ou outro partido político, somos de um ou de outro candidato, e é preciso, do ponto de vista cristão, superar as pertenças políticas e pedir que nos seja dada a luz da sabedoria divina, porque só assim é que poderemos tomar decisões que favoreçam ao bem comum. Então, muito obrigado, irmãs, muito obrigado, irmãos, ouvintes. Continuaremos para a semana com o capítulo 3, né, do livro dos Provérbios. Pedia também na semana passada que fizessem o esforço de retornar a este capítulo que acabamos de comentar hoje. Podem retornar ao capítulo, ler, reler e digerir essa palavra de Deus, mas também ler o capítulo seguinte para preparar-se para o estudo da próxima semana. Então, muito obrigado, muitíssimo obrigado a todos e todas. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda um ano próspero, um ano abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.